Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 15 de março de 2024, 8 horas e 42 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial também a doutora Fernanda, que está presente para fazer a sustentação oral. Tenham todos um bom dia e ótimo trabalho. Vamos passar considerando que a doutora Fernanda está presente, vou passar ao julgamento do AM 450-480, Companhia Brasileira de Distribuição. Doutora Maria Anselmo é a relatora. Isso, eu vou passar a leitura, então, do relatório, presidente. Ok, fica à vontade. E aí pode abrir diretamente para fazer sustentação oral a doutora Fernanda. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia, doutora Fernanda, bom dia a todos que nos acompanham. Então, trata-se de recurso ordinário, de uma única infração, por creditamento indevido do ICMS no mês de maio de 2019, decorrente de apropriação de valores correspondente a ressarcimento de ICMS-ST, de operações escrituradas no mês de abril de 2019, sem que tenha sido observado o que disciplina o previsto na portaria CAT 1799 e no regime especial 07672 de 2017, do qual é signatário, conforme se comprova por relatórios demonstrativos e documentos juntados. O autuado foi notificado em 18 de 2 de 2022, renotificado em 9 de 9 de 2022, sobre inconsistências nos arquivos magnéticos apresentados no pedido de compensação antecipada de ICMS-ST. Ele foi notificado para substituir os arquivos digitais e retificar a GIA ICMS-ST, relativa ao mês de maio de 2019, de forma a estornar o imposto indevidamente lançado a crédito no campo 57 da GIA-ST, outros créditos, a título de regime especial, e aqui eu passo então o número do processo, e dedução do ressarcimento relatório aos inciso 4 do artigo 269 do Regulamento do ICMS de 2000, ou efetuar o recolhimento da importância indevidamente creditada. Não houve manifestação objetiva quanto ao notificado e renotificado, conforme o protocolo de atendimento da notificação e renotificação, juntados nos autos, gerando assim a lavratura do AIM. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou defesa tempestiva, alegando como preliminar nulidade do AIM por incorreção do valor do imposto, erro de motivação por estar a autuação baseada na ausência de compreensão acerca da natureza das atividades econômicas promovidas pelo impugnante, ausência de apuração de créditos passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias indicadas pela fiscalização e por erros na indicação dos saldos de estoque. No mérito, alega improcedência do lançamento fiscal por ausência de prejuízo ao erário. Por fim, requer a conversão dos autos em diligência para que seja retificado com a recomposição do cálculo, para que os juros sobre a multa incidam somente após o segundo mês da lavratura do auto de infração, nos exatos termos previstos no artigo 96, inciso 2 da Lei Estadual 6374 de 89. E requer a redução da penalidade em face da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco. Houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: julgo AIM lavrado contra a contribuinte Companhia Brasileira de Distribuição no mérito integralmente procedente e decido pela manutenção parcial do crédito tributário que aqui se constitui em função de erro de fato presente na DDF, onde consta equivocadamente o valor original do tributo como tanto. Com relação conforme exposto acima, a decisão de primeira instância concedeu ao contribuinte a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias, contados do pagamento dessa decisão,
ou então com desconto também da multa. O que ocorreu nessa decisão? Houve a inversão do valor, era 3.456.158, quando na realidade ele colocou 3.456.185. Então, a decisão de primeira instância faz essa correção, mas porque o fisco também já havia feito de ofício. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte pede reforma da decisão, houve admissibilidade do acordo, e então eu passo à sustentação oral, doutora Fernanda. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, senhora conselheira relatora, demais conselheiros e conselheiros julgadores e demais presentes na sessão. Pois bem, como relatado, trata-se de auto de infração lavrado em razão do suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS-ST oriundos de recolhimento a maior realizado nas hipóteses em que a base de cálculo presumida foi superior à efetivamente praticada no mês de maio de 2019, além da exigência da penalidade consistente em 100% sobre o crédito indevido do imposto. Inicialmente, eu gostaria de rememorar que o agente fiscal, ao descrever a suposta infração, identifica supostas inconsistências no controle de estoque que foram suficientes para deslegitimar a compensação promovida. Em face dessas supostas inconsistências, a recorrente foi notificada para retificar a GIA do ICMS-ST, porém, ao contrário do que afirma o agente fiscal, a recorrente não admitiu as situações constatadas, apenas informou a inviabilidade do prazo fornecido pelo agente fiscal para a recomposição desses valores e fornecimento dos esclarecimentos acerca das operações realizadas. Mas, independentemente da sua boa-fé e da sua disponibilidade, o agente fiscal lavrou auto de infração que foi julgado procedente sem o devido enfrentamento dos pontos abordados pela recorrente, além de ignorar o pedido de conversão dos autos em diligência, também pelo pedido subsidiário. Motivo pelo qual a decisão deve ser incontestavelmente declarada nula. Dessa forma, a recorrente pugna pela integral improcedência das exigências fiscais pelos seguintes argumentos que não foram enfrentados anteriormente. Em primeiro lugar, passarei brevemente pelas nulidades consistentes. A primeira nulidade, sobre o erro de motivação e violação ao princípio da verdade material. Além de não ter sido concedida qualquer oportunidade à recorrente para apresentar esclarecimento, o agente fiscal acabou por lavrar o auto, indicando a presença de supostas inconsistências no procedimento adotado, sobretudo relativo aos estoques por ela registrados. Ocorre que a análise por amostragem dos produtos indicados no anexo 1 do auto de infração demonstram que referidos valores não foram objeto de apuração dos créditos e, consequentemente, das compensações promovidas pela recorrente. Ou seja, a suposta inconsistências no saldo de estoque apontado pelo agente fiscal decorre do simples fato de que, em alguns meses, as respectivas mercadorias não foram movimentadas pela recorrente. Porém, no mês subsequente, por terem sido objeto das saídas interestaduais, as mercadorias foram novamente informadas no saldo inicial de estoque, não havendo com isso qualquer impropriedade nas informações fiscais da recorrente. Nesse ponto, eu destaco que a recorrente desenvolve atividades no ramo de varejo, apresentando acúmulos periódicos de estoque, uma vez que essas mercadorias, por ela adquiridas, não são necessariamente objeto de saída do mês subsequente. Nesse sentido, o auto de infração padece de vício de motivação, tendo em vista que parte de premissa de que as diferenças de estoque relativamente às mercadorias que não tiveram movimentação naquele período tiveram algum impacto na apuração dos créditos passíveis de ressarcimento pela recorrente, quando, na verdade, isso não se verifica na realidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem reiterado a nulidade de autuações como essa. A segunda nulidade diz sobre a impossibilidade de adoção de presunções, pois o agente fiscal desconsiderou que a recorrente não indica valores passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias objeto da autuação, ensejando sua nulidade, tendo em vista que desqualifica a totalidade do crédito tributário com base em informações supostamente inconsistentes de mercadorias que sequer ensejaram créditos passíveis de ressarcimento. A terceira nulidade, e última, é sobre o erro na indicação dos saldos de estoque, pois o agente fiscal indicou os saldos finais de estoque discrepantes daqueles constantes da própria FD da recorrente, promovendo substanciais alterações na apuração realizada. Alternativamente, no mérito,
Caso não se entenda pela nulidade da autuação, a recorrente demonstrou que as exigências fiscais também são improcedentes, pois restou demonstrado que as diferenças apontadas pelo auto de infração decorrem da natural consecução das atividades da recorrente, que, por estar no segmento do varejo, como dito, apresenta sistemática bastante peculiar, pois não possui qualquer impacto na compensação dos créditos de ressarcimento de ICMS-ST. Além disso, o agente fiscal, por considerar parte dos dados como supostamente equivocados, presume a inconsistência da totalidade das informações indicadas pela recorrente, em procedimento que não se atenta à verdade material. Destaca-se também que, no curso da fiscalização, a recorrente sempre agiu pela boa-fé, tendo formulado pedido de reconsideração para que pudesse prestar seus esclarecimentos, mas o agente fiscal presumiu pela ilegitimidade da totalidade dos créditos de IST, com base em supostas inconsistências que sequer tiveram repercussão no saldo utilizado pela recorrente para compensação, não havendo aqui qualquer prejuízo ao erário estadual. Subsidiariamente, e gostaria de destacar esse pedido, caso também não se entenda pela nulidade e se entenda pela improcedência da autuação, é certo o cancelamento do lançamento, uma vez que os créditos levantados pela recorrente para compensação com débitos relativos à antecipação do imposto, em razão do 426A do Regulamento de ICMS Estadual Paulista, sequer deveriam ser exigidos devido à declaração de inconstitucionalidade da exigência nos termos realizados pela legislação estadual, diante da conclusão do julgamento do tema número 456 da repercussão geral pelo STF. Nesse sentido, além dessa decisão exarada pelo STF, a recorrente impetrou mandado de segurança, no qual foi afastada a necessidade de recolhimento do ICMS antecipado pelo 426A. Decisão essa já transitada em julgado. Inclusive, ressalto que este tribunal já proferiu decisão favorável à recorrente. Dessa forma, não há o que se falar de infração por parte da recorrente. Por mais esse motivo, se faz necessária a reforma da decisão recorrida para que seja declarada improcedência da autuação, também pela perspectiva da inconstitucionalidade do artigo 426A do Regulamento de ICMS de São Paulo, já reconhecida por decisão transitada em julgado favoravelmente à recorrente em mandado de segurança. Por fim, a penalidade aplicada deverá necessariamente ser cancelada ou ao menos reduzida, seja pela nulidade do lançamento, seja pela integral improcedência das exigências fiscais, tendo em vista que a exigência representa exigência exorbitante, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva. Nessa linha, esse tribunal já reconheceu a possibilidade de redução da penalidade em razão da ausência de prejuízo ao Estado. Bom, diante de todo o exposto aqui, requer-se o conhecimento e a procedência do presente recurso, reformando-se integralmente a decisão recorrida. Sendo só para o momento, eu agradeço a atenção. Obrigada, doutora Fernanda. Parabéns pela apresentação oral, foi muito objetiva. Alguém vai fazer alguma pergunta, patrona? Não? Então, vou passar o voto. O recurso ordinário trata-se do AIM que discute um único item de crédito indevido decorrente da apropriação de valores de ressarcimento de ICMS-ST, sem observação das regras previstas na Portaria CAT 1799, no regime especial 07672 de 2015, do qual a recorrente é signatária. Em suas razões recursais, a contribuinte recorrente, de forma preliminar, reitera as alegações de nulidade do lançamento fiscal apresentadas em sua defesa. Primeiro, por erro de motivação, uma vez que a autuação foi baseada na falta de compreensão da natureza de suas atividades econômicas, além de não ter tido oportunidade de apresentar esclarecimentos. Por ausência de apuração de créditos passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias indicadas pela fiscalização, sendo prematura a exigência do imposto. E terceiro, por erro na indicação dos saldos finais de estoques discrepantes dos constantes na própria EFD. Passo a análise.
Destarte é de se observar que no presente recurso a recorrente nada se manifestou quanto ao equívoco da inversão dos números, uma vez que foi corrigido de ofício. Primeiramente, com relação à alegação da nulidade do lançamento fiscal por erro da motivação, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em falta de compreensão da natureza de suas atividades econômicas e tampouco falta de oportunidade de apresentar esclarecimento. Ademais, a motivação do lançamento do AIM é clara e demonstrada no relatório de folhas 8, onde a própria recorrente reconhece os erros, tanto que, em atendimento à notificação de folha 118, a recorrente assim afirma: identificamos que realmente existem hipóteses em que o GPA deixou de indicar no arquivo os saldos iniciais de determinadas mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária e que tiveram movimentação nos meses anteriores. Contudo, essa ausência de informação não causou qualquer impacto nos valores apurados, tendo em vista que não houve movimentação dessas mercadorias no mês de março de 2019, motivo pelo qual não foram apurados valores de ICMS-ST a ressarcir para estes produtos. Sendo assim, entendo que a tese de erro de motivação não prospera, onde afasta a nulidade alegada. Segundo, com relação à alegação de nulidade do levantamento fiscal por ausência de apuração de créditos passíveis de ressarcimento para diversas mercadorias indicadas pela fiscalização, novamente a razão não cabe à recorrente, pois tal apuração é de responsabilidade do próprio contribuinte, feita nos termos da legislação aplicável. Porém, como no caso da recorrente, o principal motivo da autuação foi justamente o não cumprimento e a não observância da legislação aplicável, não há que se falar em créditos passíveis de ressarcimento. Afasto, assim, a nulidade alegada. Por último, com relação à alegação de nulidade por erro na indicação dos saldos finais de estoques discrepantes dos constantes na própria FD, mais uma vez não cabe à recorrente. Assim como brilhantemente decidido pelo ilustre julgador de primeira instância, aí eu abro aspas, o total dos valores apurados passíveis de ressarcimento é zero, como salienta o ilustre fiscal autuante em sua manifestação fiscal, que a impugnação da solicitação de homologação do pedido de compensação praticado pela recorrente não se deveu por inconsistência deste ou daquele item, mas, aí eu grito, por observância no descrito na portaria CAT 17 de 99 e no regime especial número 7672 de 2015, prorrogado pelo pedido 022707 de 2017. Afasto, assim, a nulidade alegada. Superadas as preliminares, faço análise de mérito. No mérito, a recorrente afirma a inexistência de prejuízo ao erário e que a fiscalização presumiu pela ilegitimidade da totalidade dos créditos do ICMS-T, com base em suposições que sequer tiveram repercussão no saldo usado para compensação. Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, o direito ao ressarcimento do valor do imposto retido por substituição tributária está condicionado ao cumprimento da legislação estabelecida ao caso, como na portaria CAT 1799, e o regime especial que a recorrente é signatária, tendo, portanto, tal direito restrito ao condicionado ao cumprimento de todas as formalidades exigidas. Conforme restou comprovado nos autos, a recorrente não cumpriu todas as formalidades exigidas, incorrendo em erros formais, os quais a própria admite e que, portanto, cancela todo o processo de ressarcimento de que trata o regime especial a que é beneficiário, pois não se verifica a veracidade dos créditos tomados. Determinada na legislação o procedimento e requisitos para a tomada de créditos a serem ressarcidos, no caso do não cumprimento, não há que se falar em direito ao crédito. Não se trata de não aplicação do princípio da verdade material, como alega a recorrente, mas tão somente de cumprimento das regras e formalidades legais. Com relação ao mandado de segurança de número tal, transitada em julgado em 15 de 10 de 2021,
Entendo de igual forma, conforme voto proferido pelo ilustre juiz Dr. Silvio Ryukichi Onaga, da 9ª Câmara Julgadora deste tribunal, que está presente aqui conosco, no AIN número 4141564, tendo como contribuinte autuada esta recorrente, transcrevo abaixo. Aí eu transcrevo, então, a decisão do Dr. Silvio, grifando que não buscam, através do presente mandamos, a restituição de valores nem o reconhecimento de direito à compensação. Assim, o presente mandado de segurança não busca reaver o ICMS antecipadamente recolhido a maior nos últimos 5 anos. Portanto, a decisão judicial proferida no mandado de segurança número tal não irradia efeito nestes autos. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação de juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste Tribunal de Impostos e Taxas. Aí, então, eu cito a súmula 13 de 2018. Por fim, com relação ao argumento de que a multa lavrada seria inconstitucional por possuir caráter confiscatório, não tem razão a recorrente, sendo tal tema enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação das ADIs número 551 do RJ e número 1015 do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Afasto, assim, o argumento de confiscatoriedade da multa. Lembro que, se inconstitucional ou confiscatória, cabe somente ao fisco aplicar a lei, não a esse tribunal, tal análise, na forma da Lei 13.457, de 2009. Diante de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário por Companhia Brasileira de Distribuição e lhe nego provimento. É assim como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Selmo. Em discussão? Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silva, como bem salientou, né, a doutora Maria Selmo, além do mandado de segurança ele tratar de um tema diferente, né, a sexta Câmara do TIT, nos autos 4141223, ela baixou os autos em diligência à Procuradoria do Estado, né, para que ele se manifestasse em relação ao alcance das decisões do mandado de segurança e a aplicabilidade, né, específica naquele caso. E a Procuradoria, além de dizer, né, que o assunto pretendido ali seria a questão do pagamento do 426A, ela ressaltou que a coisa julgada somente teria efeitos a partir do ajuizamento da ação, ou seja, 26/8/2020, né? E os casos tratados aqui no presente lançamento são de maio de 2019. Então, também por essa razão, esse mandado de segurança não tem aplicabilidade nenhuma nos presentes autos. Se o senhor achar que é cabível, eu posso juntar essa observação nos autos, senão fica somente a manifestação oral mesmo. Acho que não tem problema nenhum. Acho melhor não juntar, viu, doutor Rodolfo? Não, tudo bem. Porque, Tranquilo. assim, como, apesar que a parte tem acesso, né, é a mesma contribuinte, né? Então, É a se quiser mesma pode juntar a manifestação, acho que não tem problema nenhum. O senhor que... Então, se quiser juntar, se tiver pronta a manifestação, Tá também pronto. já para deixar claro aqui já. É só para extirpar qualquer dúvida, mas não tem como aqui alegar cerceamento de defesa, né? Porque é só uma observação mesmo. Então, Pode pedir. já solicitei. Está disponível. Porque eu sempre, nesse caso aqui de ressarcimento, eu acabo, eu li o mandato de segurança, né? E aí eu transcrevo o pedido do mandato de segurança, que ele fala que não Já foi objetiva juntado. o ressarcimento e nem repetição do indébito, né? Por isso que eu acabo não aplicando o mandato de segurança, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Doutora Luciana, fique à vontade. Sim, presidente. Não, só para acrescentar, né, que a patrona ela sustenta o tema 456 do STF, né? E eu já tenho nos meus votos, eu trabalho um pouco sobre essa matéria,
Mas, assim, eu acho que nesse caso basta dizer que esse tema não ostenta caráter impositivo, né, ou vinculante junto ao nosso tribunal, né, em termos do artigo 28, né, da Lei 13.457, né, só para deixar isso destacado, né. E eu também tenho todo um entendimento que realmente esse caso não se aplicaria esse tema, né. Mas eu acho que, a priori, essa nossa o maior problema, assim, muito embora a contribuinte sustenta que esse tema tem repercussão, o problema é assim: você tem uma decisão judicial que ele vai lá e não obriga a contribuinte a recolher o ICMS-ST na entrada, né? Só que a lavratura desse auto de infração, ele já decorre de uma sistemática que é assim: ela já recolheu aquilo antecipadamente, já sofreu a retenção. E qual que é o regime especial? O regime especial, ele fala o seguinte, ó, você, contribuinte, que teve o ICMS retido antecipadamente e der saída com a base de cálculo menor do que a retenção, você tem um regime especial para se compensar daquilo ali. Uhum. E a base da acusação é justamente essa compensação, é o ressarcimento, tá? Agora, esse tema que é ventilado nos autos, fala, ó, a gente não está mais obrigado a ICMS-ST. Não, tudo bem, beleza. Mas e aí, você já recolheu, então você não vai pagar? A gente não tá cobrando o ICMS-ST, você está cobrando o ressarcimento que já teve um recolhimento lá atrás. Então, se você tem uma decisão judicial que você entende que irradia os efeitos para você, então você tem que ir lá no seu fornecedor e falar para ele, ó, não retém mais o ICMS-ST das operações posteriores. E quando não tiver convênio, você vai chegar e falar, com base nessa decisão, eu não vou recolher na entrada. Eu vou fazer o débito e crédito normal. Entendeu? Para mim, é isso que dá a decisão judicial. A decisão judicial, ela fala o seguinte, ó, o 426A, né, ele não é vigente. Então, o que acontece? Quando eu for comprar uma mercadoria e vier o ICMS-ST, você já avisa o fornecedor. Você fala, ó, não quero a retenção do imposto. Ah, não tem convênio. Mercadoria operação interestadual, não tem convênio. Então, você não vai recolher a entrada. Por quê? Porque você entende que não é incabível, entendeu? Agora, uma vez retido, uma vez que já aconteceu o caso, a autuação, o fundamento da autuação é o ressarcimento. Você tem que fazer a CAT 17 lá e provar que fez tudo de direito com a CAT 17. O problema é que, quando o fisco vai lá e pede os arquivos da CAT 17, esses arquivos vêm corrompidos. A maioria das vezes que a gente está tendo a gente vem julgar esses processos, o fisco vai lá e não aceita esses arquivos. E aí o tribunal também tem um outro problema. Quem é competente para versar sobre compensação? O delegado é a Delegacia Regional Tributária. Então, a gente também não pode chegar e impor, às vezes a contribuinte fala, olha, eu quero uma diligência, porque parte do crédito, ele é legítimo? Não tenha dúvida, ele é legítimo. O problema é o seguinte, a gente vai estar impondo uma compensação daquilo que é legítimo. Não dá, o artigo 93 da 13457 veda o tribunal. Por quê? Porque não é competência do tribunal fazer a compensação. Porque se fosse competência, o tribunal não baixaria em diligência. O juiz do TIT ia ter que olhar e falar, ó, essa parte aqui, ela é indevida e essa parte aqui é devida. Entendeu? Por quê? Mas isso é atribuição da Delegacia Regional Tributária. E a delegacia, qual que é a postura da delegacia? Você tem que ter os arquivos de acordo com a portaria CAT 17, entendeu? Você tem que entregar o arquivo de acordo com o que está determinado na legislação. Às vezes você vê arquivo corrompido, arquivo que não abre, entendeu? Cada filial tem uma situação diferente. Olha, não bate o estoque, eles retificam, não renotificam, não conseguem entregar o arquivo da forma correta, mas é por isso que assim, a maioria das decisões assim que a gente vê é que acaba não convertendo julgamento em diligência, né?
e acaba negando provimento ao recurso, justamente por causa disso, né? Por quê? Porque não cabe ao tribunal impor a compensação, né? E a contribuinte ela tem que apresentar o arquivo de acordo com, principalmente, o layout. A gente vê muito problema de layout também, né? Que eles falam que não consegue, por causa da FD, não consegue se ajustar ao layout. Também já vi em defesa, né? Mas esse é o nó da CAT 17, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de se manifestar? Acabei me alongando um pouquinho mais na discussão. Pois não, doutor Henrique. Não, imagina, é bem breve a minha manifestação, apenas para dizer que são perfeitas as observações de vocês todos, especificamente em relação ao mandado de segurança, concordo bastante com o Dr. Rodolfo, no sentido da aplicabilidade dele, ou da inaplicabilidade dele em relação a esse caso. E também em relação ao julgamento do Supremo, me parece que, na medida em que a gente está falando da outra perna, né, que é do ressarcimento, e não da parte da incidência ou não do ICMS-ST, aí a gente já está falando de uma outra relação jurídica, de uma outra norma jurídica. Então, o que tem que ser verificado é se o contribuinte realizou a incidência da norma de maneira correta em relação à aplicabilidade da portaria CAT, etc., do regime especial, né? Então, me parece que são coisas distintas e que não vão influenciar do modo que o contribuinte argumenta nesse ponto. Ok, obrigado, doutor Henrique. Eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Fernanda, decisão foi unânime pelo conhecimento e não provimento do recurso, tá? Temos mais um processo na pauta para julgar. Se a senhora quiser acompanhar, fica à vontade. Se quiser se retirar também, fica à vontade. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia a todos e todas. Obrigado. Tenha um excelente final de semana. Obrigada. Até logo. Até lá. Passar o último processo da pauta, a IN 450-970, Topline Indústria e Comércio de Plásticos em Recuperação Judicial Limitada. Doutora Luciana, relatora, passo a palavra, doutora Luciana, considerando que não vai haver sustentação oral, pode passar a leitura diretamente do voto. Ok, obrigada, presidente. Meu voto está um pouco longo, vou tentar resumir. Trata-se de peça recursal interposta em face do conformismo do contribuinte, com decisão monocrática que julgou procedente auto de infração, mas promoveu a recapitulação da infração objeto do item 6 do AIM. Através do presente auto de infração, o fisco imputa atuado 10 acusações fiscais, né? A primeira, falta de pagamento do ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509, combinado com 509-A, incisos 3, 4 e 5 do RICMES. Eu já vou passar logo ao item... Não, já vou melhor continuar na leitura, acho que fica mais fácil descrevendo as autuações. Falta de pagamento do ICMS apurado através de levantamento fiscal relativo à operação de recebimento, retorno de mercadorias de industrialização efetuada para terceiros, efetuada nos termos do artigo 509 do RICMES, esse é o item 2. O item 3, falta de pagamento do ICMS para emissão e escrituração de notas fiscais e eletrônicas nas operações de retorno de industrialização com erro na determinação de base de cálculo. Item 4, falta de pagamento do ICMS por ter emitido, mas não haver escriturado regularmente na escrituração fiscal notas fiscais relativas a operações tributadas. Item 5, apropriação indevida de crédito por meio da escrituração de documentos fiscais de entrada emitidos para cobertar o suposto retorno de mercadorias em operações de devoluções de vendas de produção do estabelecimento. Item 6, apropriação indevida de crédito ICMS por meio da escrituração de documentos fiscais em valores superiores ao destacado nos documentos.
Item 7, apropriação indevida de crédito por meio da escrituração de documentos fiscais relativos à operação de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. Item 8, apropriação indevida de crédito CMS por meio da escrituração de documento fiscal em duplicidade. Item 9, falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações no período. E, por fim, o item 10, falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento, recebidas para industrialização, sendo que lá já se encontravam escrituradas as operações do período. De plano, anoto que a resignação do autuado, desde a apresentação de sua defesa, está adstrita às exigências fiscais anotadas no item 1 a 7 e também 9 a 10. O débito fiscal relativo ao item 8 foi integralmente liquidado, tendo sido o recolhimento certificado pelo órgão competente em razão de diligência promovida pelo julgador monocrático. Faço, então, o exame das razões recursais. Primeiramente, a alegação de descumprimento dos ditames da portaria CAT 115 de 2014. Em sua peça recursal, o autuado sustentou em sede preliminar a nulidade da auto de infração, aduzindo inexistir nos autos o referendo de controle de qualidade que se refere ao artigo 2º da portaria CAT 115 de 2014. O argumento defensivo foi rechaçado pelo juízo de piso, com fulcro no entendimento de que a portaria é norma voltada para os procedimentos internos da Secretaria da Fazenda. Em consonância com a jurisprudência desse tribunal, o julgador acentuou que só faz sentido alegar cessamento de defesa quando foi evidenciado prejuízo à parte, que não se verifica no caso concreto. No apelo recursal, o autuado, contrapondo-se o quanto decidido pela instância ordinária, sustenta em 2 fundamentos o seu entendimento pela pertinência da comprovação da realização do controle de qualidade. O primeiro fundamento diz respeito ao aventado interesse do contribuinte na decisão proferida pela Comissão de Controle de Qualidade. O outro, no caso, no sentido autuado, seria um requisito prévio à lavratura do auto de infração. E também seria um procedimento essencial à validade do mesmo. Afirma que seria pacífico o entendimento nesse tribunal, ao menos pela conversão em diligência para comprovar essa existência. Eu digo que os fundamentos suscitados não socorrem ao autuado, a uma porque o artigo 2º da portaria CAT 115, embora ele estabeleça que a lavratura do AIN é necessária à constituição do crédito tributário, apenas pode ser, o AIN só pode ser lavrada depois de referenciar nos trabalhos fiscais por meio do controle de qualidade, eu digo que essa realização não compromete a validade do auto de infração, porque é relevante para demonstrar o cometimento das infrações que são imputadas ao autuado. Não há na portaria nenhum dispositivo a exigir a comprovação desse controle de qualidade. Também é questionável que, em relação aos requisitos indispensáveis ao lançamento de ofício, ela não poderia inovar, se os requisitos postos no artigo 142. Há duas, porque é assegurado ao contribuinte o direito de vista, que ele pode obter cópia de tal procedimento na repartição fiscal de sua vinculação. Mas isso não influi no procedimento, na validade do lançamento. Então, na verdade, apenas o artigo 142 é o que basta. Aliás, vale registrar que, constante consta na manifestação da autoridade fiscal, os trabalhos que engendraram o presente AIN foram referendados, sim, pela comissão, e aqui ele diz o número do SIGADOC. Enfim, de que pese jurisprudência colecionada pelo contribuinte, é certo que a discussão já se encontra superada nesse tribunal, visto do que decidiu a Câmara Superior, que diz que sequer merece conhecimento dessas alegações de nulidade. Então, realmente, aqui eu transcrevo, então, a jurisprudência da Câmara Superior. Então, eu não conheço desses argumentos de nulidade. Passo, então, ao exame do item 1. Como eu já tinha dito, o item 1 trata de falta de pagamento do ICMS decorrente de operações apuradas com base no levantamento fiscal com fundamento no artigo 509 e 509A do RICMES. Então, passo às alegações recursais. Malgrado a supraevidenciada amplitude da acusação fiscal, cumpre sublinhar que, como muito bem observou a representação fiscal em seu recurso ordinário, a recorrente apresenta alegações apenas e tão somente para combater a omissão de receita tributária advinda da constatação da existência de pagamento de obrigação para terceiros sem registro na escrituração fiscal. Nesse cenário, o autuado não contesta diretamente as demais práticas infracionais objeto do item 1. Então, eu as reputo em controvérsia. Só rememorando, então, são 3 condutas. A primeira seria a existência de ativos ocultos, a segunda, de entradas de mercadorias não registradas na escrituração fiscal, e a terceira, de pagamento de obrigações de terceiros sem registro na escrituração fiscal do contribuinte. Então, o contribuinte ele contesta apenas, se traz argumentos, a contestar apenas essa terceira. No que tange a parte controvertida, que é essa que eu acabei de dizer, o cerne da resignação ordinária está no argumento de que a identificação da autoria dos pagamentos desautorizaria a presunção fiscal, haja visto que os pagamentos teriam sido realizados dentro do contexto de operações rotineiras da empresa.
Função ressabida, levantamento fiscal é a prática de fiscalização com amparo na legislação tributária estadual, hábil para a apuração do movimento real tributário. O objetivo do levantamento fiscal é estabelecer uma relação entre os recursos disponíveis e a aplicação desses recursos, visando determinar se o contribuinte oferece à tributação todas as receitas oferidas no período fiscalizado. E aí eu cito o artigo 509, né, e o artigo 509-A, né, que estabelece a presunção, no caso do inciso 3, né, em relação à manutenção no passivo de obrigações já pagas ou inexistentes. Entretanto, por se tratar de presunção relativa, incumbiria ao contribuinte ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou pagamento do imposto. Isso é pelo recursal, o autuado argumenta tratar-se de um suposto encontro de contas em decorrência de operações realizadas entre o estabelecimento FPEC e XPEC, que pertenceriam ao filho do titular do estabelecimento autuado. Aduz que esses estabelecimentos remetiam mercadorias para industrialização pelo estabelecimento top-line e efetuavam, né, o pagamento de outras obrigações do estabelecimento como forma de quitar as operações de industrialização. Reconhece existir uma certa confusão patrimonial em razão de serem empresas de pai e filho, contudo, entende que não haveria como subsistir a presunção de serem tais pagamentos omissões de receitas tributárias. Conquanto correto seja o apontamento recursal de que a presunção decorra da verdade lógica mediante a qual o fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido, cuja existência é provável, o autor incorre em equívoco quanto à identificação do fato conhecido e do fato presumido do levantamento fiscal em questão. O fato conhecido seria o indício, né? É a constatação de existência de pagamentos de obrigações de terceiros sem registro na escrituração. E qual é o fato presumido? A presunção. Foram utilizados para pagamento das referidas obrigações recursos mantidos à margem da contabilidade, as quais tiveram origem em operações tributadas pelo ICMS, realizadas anteriormente e omitidas na contabilidade. Rememora-se que nos termos do parágrafo 1º do artigo 509 do RICMS, o levantamento fiscal poderá ser utilizado qualquer meio indiciário. E, no caso, né, a autoridade fiscal diz que os meios indiciários foram os comprovantes de pagamentos de duplicado que foram efetuados por terceiros, sendo que as aquisições já estavam contabilizadas. E esses comprovantes foram apresentados pelo próprio contribuinte em sede de notificação. Tendo, por conseguinte, situação fática em que a lógica da presunção de omissão de receita, na verdade, ela se afirma. De certo que, nos termos do artigo 509-A, caberia, então, o contribuinte ônus da prova, mas ele não foi capaz de demonstrar a inocorrência do fato presumido. Perceba-se que, embora a diferença do levantamento fiscal aponte a existência de operações anteriores não oficializadas, o apelo recursal se restringe a alegações genéricas. Ele fala sobre estar em conta de contas e diz também que as operações de entrada para industrialização no período superaram 30 milhões. Cabe aqui uma interrogação. Dentre as operações de remessa para industrialização promovida pelo estabelecimento FPEC e XPEC, a quais especificamente se refere o autuado? Não há resposta nos autos. Lá do outro, também se revela improcedente a alegação recursal de que os serviços de industrialização realizados para terceiros contam com o diferimento do pagamento do imposto nos termos da portaria CAT 29 de 2007, o que afasta a presunção de serem pagamentos decorrentes de operações tributárias omitidas ao fisco, quer que elas quer por não ter sido omitidos ou por não terem sido tributadas. Isso porque os comandos contidos no parágrafo 3º e 4º do artigo 509 do RICMS são cogentes ao estabelecer a diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada como decorrente de operações tributadas, independentemente do regime de tributação a que estiver sujeita a mercadoria. Ante o exposto, em face da inexistência de elementos probatórios a demonstrar de forma cabal não ocorrência dos fatos geradores, então eu mantenho a agência fiscal objeto do item 1. No item 2, a autoridade fiscal relata, então, a falta de pagamento operado também em base em levantamento fiscal, mas relativo a operações de recebimento e retorno de operações de industrialização efetuada para terceiros, nos termos do artigo 509. Sublinha a inexistência de indicação nos registros fiscais de mercadorias de terceiros em poder do autuado. Passa, então, a análise das alegações recursais, né? Eu digo que o levantamento fiscal realizado no contexto de operações de industrialização por encomenda, se considerados registros de estabelecimento, então, apura-se, né? E aqui eu transcrevo a fórmula no desequilíbrio matemático que é apurado nos casos de levantamento fiscal, né? O estoque inicial, né? Os recebimentos, os retornos e o estoque final. E, no caso concreto, o confronto desses valores, né, evidenciou a existência de diferença de saídas nas operações em que o estabelecimento autuado figurou como industrializador, no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.
O primeiro argumento a sustentar a resignação do contribuinte em relação ao item 2 é que os autos de infração 4148, 8593 e 4148, 8581 exigiram a diferença de levantamento da FPEC e da XPEC relativamente pelas mesmas remessas de industrialização objeto do presente AIM. A questão levantada foi examinada pela autoridade fiscal e rechaçada nos seguintes fundamentos. Aí só vou ler aqui o último parágrafo. Houve saídas sem documentação fiscal de matérias-primas entradas nas empresas XPEC e FPEC, e as que saíram com documentação fiscal não retornaram em sua totalidade. Dei realce ao último parágrafo da manifestação da autoridade autuante, porque ali se evidencia claramente a distinção entre os lançamentos fiscais referenciados. E aqui eu transcrevo, então, as acusações fiscais do lançamento que o contribuinte traz à discussão, né? E digo que, da leitura, né, desse relato, apreende-se que esses autos de infração decorreram da apuração da existência de entradas de matéria-prima nas empresas em quantidades superiores às saídas, o que resultou numa diferença de saída nos períodos determinados. Nas palavras do fisco, houve saída sem documentação fiscal de matérias-primas entradas nas empresas FPAC e XPAC, presunção fiscal. Então, transcreva, a par disso, a acusação desse AIM, né? E, conforme se evidencia, a lavratura do presente AIM tem como objeto as mercadorias que saíram das empresas FPAC e XPAC com documentação fiscal para industrialização, mas não retornaram aos encomendantes, o que conduziu à presunção de ocorrência de omissão de operações de prestação de serviços tributários realizados pelo estabelecimento atuado sem pagamento do imposto. Então, é que eu faço um infográfico, né? Então, na verdade, todas as entradas nas mercadorias na FPAC e XPAC, uma parte dessas mercadorias saíram com nota fiscal e outras sem nota fiscal. As que saíram com nota fiscal e não retornaram do estabelecimento top line é o objeto do presente AIM, e as que saíram sem nota fiscal são objetos do AIM 4148, 858 e 859. Bem por isso, se revela manifestamente equivocado o argumento recursal de que esse item precisaria ser analisado em conjunto com os outros dois autos de infração. E aí, muito bem explica a doutora representação fiscal que é absolutamente normal que tais documentos fiscais estejam relacionados nos demonstrativos que prestam a analisar eventuais diferenças, tanto em apurações realizadas no estabelecimento FPAC e XPAC, quanto em apurações realizadas no estabelecimento atuado. Eis que todos os documentos fiscais que se referem à circulação de mercadorias analisadas no respectivo estabelecimento devem estar relacionados nos demonstrativos, ou seja, eu preciso ter todas as entradas para apurar as diferenças. Por isso que houve a descrição nos três AINs, né? Mas, na verdade, o objeto é diferente. Em segundo lugar, o autor aduz que no item 10 estariam sendo desconsiderados os efeitos daquelas operações sobre o levantamento fiscal realizado, o que geraria distorções nos cálculos. Razão não assiste ao autuado. Os documentos fiscais que não foram escriturados pelo autor do objeto do item 10, relativos às entradas de mercadorias para industrialização, foram devidamente considerados no levantamento fiscal, conforme demonstrativo de folha 47 e 57. Mas eu digo que a matéria vai ser analisada mais detidamente quando o exame das alegações do item 10. Uma terceira arguição recursal diz respeito haveria uma distorção no levantamento, à vista que esse estabelecimento, FPAC e XPAC, teriam encerrado suas operações em 2019, e o fisco teria desconsiderado as operações verificadas em períodos anteriores. A autoridade fiscal rechaçou o argumento do contribuinte, explicando, em relação à empresa XPAC, que todas as mercadorias remetidas para a top line, a partir daquela data, né, a data do início dessa atividade, deveriam ter retornado à FPAC, antes do encerramento de suas atividades. Então, eu traço um infográfico aqui, o levantamento fiscal, ele abarca o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, e as atividades da XPAC foi entre 15 de 2 de 2019 e 27 de 8 de 2019. Ou seja, todas as operações remetidas para a top line deveriam ter retornado nesse período. Então, não há como se dizer que há uma diferença, uma distorção nos cálculos. Já em relação à empresa FPAC, né, ela iniciou suas atividades em 18 de 11 de 2014, e todas as mercadorias remetidas a partir de 1 de janeiro de 2018 deveriam ter retornado antes do encerramento de suas atividades, que foi no dia 5 de 7 de 2019. No cenário delineado, o que se revela destacar é que os registros fiscais de inventário da FD do estabelecimento atuado não indicam posse de mercadorias de terceiros. Ou seja, independentemente de elas terem encerrado os períodos, essa posse de mercadorias deveria estar registrada no livro de registros de inventário, que realmente não está.
Reitero que estamos a tratar de presunção relativa, encobrindo anos da prova contribuinte, no entanto, não há provas, no caso, apenas ilações. Por fim, o autuado aponta a existência de erro de capitulação da multa, sustentando que o levantamento teria abrangido apenas a operação de remessa e retorno de industrialização, e que a capitulação da multa deveria ser aquela prevista no artigo 85.11a, né, que diz que a diferença por meio de levantamento fiscal relativa à operação ou prestação não sujeita a pagamento do imposto, né? Então teria uma multa apenas de 15% do valor da operação. Sem razão autuado, estamos a tratar de levantamento fiscal realizado nos termos do artigo 509-A. A diferença, então, apurada é considerada como decorrente de operação tributada, independentemente do regime, como eu já disse. Conquanto o levantamento fiscal seja um instrumento de auditoria apto e suficiente à apuração de diferenças relativas a operações não sujeitas a pagamento do imposto, no caso presente, estamos a tratar de falta de pagamento do imposto que deflui da própria presunção legal estabelecida no artigo 509-A. Então, o levantamento fiscal, ele pode sim ser utilizado, ele é apenas uma ferramenta contábil, uma ferramenta de auditoria, para apurar operações não sujeitas ao pagamento do imposto. Mas, nesse caso, a gente está tratando de operações de uma apuração, né, com base no artigo 509-A, que presume, né, que as diferenças são decorrentes de operações tributárias. Então, eu digo que correto está a capitulação da multa. Então, eu mantenho o item 3. Passo, então, ao item 2. Passo, então, ao item 3. A conduta infracional relatada no item 3 é falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais eletrônicas em operação de retorno de industrialização com erro na determinação da base de cálculo do imposto. O fisco aponta na existência de indicação nos referidos documentos do valor do material aplicado no serviço de industrialização para terceiros, energia elétrica, considerando o valor cobrado em sua totalidade como serviço de industrialização ao abrigo do diferimento do imposto. Em sua peça recursal, o autuado afirma que a cobrança estaria sendo realizada de forma equivocada, com base apenas na notificação fiscal, em que teria sido declarado que a empresa estimava que 52 centavos do valor da energia elétrica consumida por R$1 do custo do produto industrializado. Argumento que o critério adotado excluiria do cálculo o lucro da operação. Conforme destacou o juízo de piso, as operações que tratam imputação fiscal estão no contexto de industrialização sob encomenda, que ilude o artigo 402 do RICMES, né? E onde especificamente a hipótese do seu parágrafo 2º, em que na saída de mercadoria em retorno do estabelecimento que tiver remetido as mercadorias desse artigo, o estabelecimento que tiver procedido à industrialização, no caso concreto autuado, deve calcular e recolher imposto sobre o valor acrescido. Expressão essa conceituada pelo parágrafo 3º do citado dispositivo, como total cobrado do estabelecimento industrializador, nele incluído o valor do serviço prestado e as mercadorias empregadas no processo industrial. Nos termos do artigo 404 do RICMES, né, a saída de mercadorias em retorno do estabelecimento de origem, o autor da mercadoria que tiver remetido, deverá efetuar na nota, né, emitir a nota relativamente com o destaque do valor do imposto. Consoante o disposto no artigo 37, combinado com o parágrafo 2º do RICMES, ressalto que os casos expressamente previstos, a base de cálculo do imposto na hipótese de fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendido da competência tributária dos municípios, é o valor total da operação. E a portaria CAT concede diferimento sobre a parcela dos serviços prestados, ou seja, da mão de obra na industrialização. A parcela correspondente à energia elétrica utilizada no processo industrial é considerada material aplicado na industrialização e sujeita à incidência do imposto. No caso, a autoridade fiscal aponta erro na determinação da base de cálculo, na emissão e na escrituração dos documentos fiscais, já que o contribuinte considerou o valor integral cobrado dos encomendantes como serviços prestados, sujeito a diferimento do imposto. Então, ele foi notificado a demonstrar, né, essa composição, e ele diz exatamente o que eu falei antes, né, que o valor cobrado seria para cada R$1 por quilo produzido, seria 52 centavos de energia elétrica. Todavia, em sua peça recursal, o autuado tenta desdizer aquilo que expressamente afirmou na manifestação, né? As razões recursais centram no argumento de que o percentual de 52% refere-se ao custo estimado para industrializar as mercadorias, e não ao valor cobrado, que inclui certamente o lucro que se espera obter de tal industrialização. O julgador de primeiro grau apreciou, mas não reconheceu a procedência da narrativa. O critério, diz o julgador, o critério adotado pela fiscalização prezou pela razoabilidade ao determinar a base de cálculo das mercadorias e energia elétrica empregada na industrialização, fundando-se em informação fornecida pela própria empresa interessada durante a etapa fiscalizatória. De certo que a discussão acerca do alegado desacerto do critério adotado pela fiscalização demandaria instrução probatória, a demonstrar que a razão pela qual o percentual adotado pelo fisco deveria estar em patamar inferior ao informado anteriormente.
mera alegação formulada em dissonância ao anteriormente declarado e sem qualquer lastro probante não se ocorre autuado. A bem da verdade, como muito bem observou a doutora representação fiscal, a margem de lucro aplicada pela recorrente pode estar inserida no que ela determinou o custo de mão de obra, no percentual de 32%. Eis que o custo de mão de obra no processo produtivo geralmente é fixo. E o recorrente o classificou como variável, a depender do quanto se cobra do cliente que remeteu a mercadoria para a industrialização. No que tange ao questionamento de que não se poderia cobrar um valor a título de energia elétrica, se ao menos verificar qual foi o consumo de energia elétrica pela empresa no período, não se pode alegar que foi o próprio autuado que afirmou que aproximadamente 98,2% do consumo de energia elétrica no estabelecimento se refere ao processo fabril, não haver consumo de combustíveis, fósseis ou não, no processo industrial. Ademais, o argumento acerca do não aproveitamento do crédito no imposto referente a mercadorias adquiridas não assume relevância para a solução da lide, por se tratar de mera opção do contribuinte, pelo não exercício do aventado direito. Por derradeiro, registro que é mencionado na resposta à consulta tributária, né, que o contribuinte cita 7577 de 2015, né, ela trata apenas do valor mínimo, né, que, na verdade, quando dá remessa de mercadoria industrializada pelo autor da encomenda, é, no mínimo, o valor de aquisição registrado no livro de registro de entrada. Então, eu mantenho a acusação fiscal do item 3 e avanço ao item 4. No item 4, impõe-se autuada a falta de pagamento do ICMS por ter emitido não escriturado regularmente notas fiscais relativas a operações tributadas. Em seu recurso, o autuado não nega a falta de escrituração, né? Mas ele sustenta a inexistência de falta de pagamento do imposto, argumentando que os impostos teriam sido regularmente destacados nos documentos. Aí eu também cito que o contribuinte, o argumento do contribuinte, que era a lógica jurídico-tributária, né? E aí também citou a doutora representação fiscal, que muito bem colocou. Se o documento fiscal não foi escriturado, os valores do imposto nele lançados não foram transportados para os registros fiscais, e o imposto não foi devidamente considerado no recolhimento que tenham sido efetuados pelo contribuinte. Então, mantém também a agência do item 4. Passa ao item 5. O item 5 trata de apropriação indevida de crédito ICMS por meio de escrituração de documentos fiscais emitidos para cobertar o suposto retorno de mercadoria em operações de devoluções de venda de produção do estabelecimento. Pelo que se percebe da atenta leitura da peça recursal, a resignação do autuado centra-se no argumento de que, em se tratando de nota fiscal eletrônica e diante da ciência de operações pelo destinatário das mercadorias, haveria de se considerar cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 453, assegurando-lhe o direito ao crédito pelas devoluções com o respectivo cancelamento desse item da infração. No que diz respeito às nuances da inovação tecnológica proporcionada pela nota fiscal eletrônica e seus reflexos no caso em questão, assim consignou o juízo de piso, né? Sublinho aqui que a expressão verso da primeira via da nota fiscal deve ser lida como verso da DANF. Está correta a decisão recorrida. Se, por um lado, a nota fiscal tem natureza e existência digital, visando documentar as operações e prestações que envolvem imposto, por outro, o documento, o DANF, né, é uma representação em papel e deve espelhar o conteúdo dos campos da nota fiscal correspondente. Há situações em que o DANF deve receber informações adicionais relevantes para comprovar a ocorrência dos fatos que podem resultar em efeitos fiscais. Uma das hipóteses é a hipótese dos autos, né, quando a mercadoria é recusada, né, pelo destinatário. No caso, a DANF serviria como suporte, né, para a indicação da ocorrência nos termos do artigo 453, com a anotação do motivo da recusa. O artigo 33A da Portaria CAT 162 de 2008 dispõe, né, que ele espanca qualquer dúvida, né, que ele diz que o DANF, que serviu para acompanhar a mercadoria, no verso deve conter a indicação do motivo da não entrega. Especificamente, a manifestação dos contribuintes sobre a sua participação em operações acobertadas por notas fiscais emitidas para o seu CNPJ, eu reproduzo aqui, então, o manual do aplicativo de manifestação do destinatário, que explica, né, o que seria cada uma dessas manifestações. E em relação à aludida existência de registro de ciência nas operações pelo destinatário das mercadorias, não satisfaz o parágrafo único do artigo 453, desde que se trata de mero evento inutilizado pelo destinatário, quando ele ainda não tem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva. Ao invés do que abuso autuado, não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, mas apropriação indevida de crédito. E, então, eu digo que o crédito não é absoluto, exige o atendimento dos requisitos da legislação. Então, também mantém o item 5. Passa ao item 6, né, que trata de apropriação indevida de crédito ICMS por meio da escrituração de documentos fiscais em valores superiores ao destacados nos documentos fiscais.
O autuado aduz que, uma vez que o argumento defensivo de inadequação dos dispositivos apontados no item 6 for acolhido pelo juízo monocrático, com a recapitulação da infração, permaneceria em discussão no seu apelo ordinário a questão relativa à existência de valores que constariam nas notas fiscais apenas a título de valor da operação, circunstância que asseguraria o direito ao crédito por força do artigo 272 do RICMES. Afirma que as diferenças se justificariam em razão das mercadorias terem sido adquiridas com submissão tributária, cujos créditos não teriam sido reconhecidos pela autoridade fiscal. O julgador monocrático entendeu pela necessidade de ajuste na infringência da autuação, para adequá-lo especificamente à situação prática apresentada nos autos. Então, houve, então, um ajuste, né, na capitulação, para que incluísse, né, no item 6 o artigo 5961 do RICMES. E, não obstante a recapitulação promovida, a argumentação acerca da existência de valores que constariam nas notas fiscais apenas a título de operação não convenceu o juízo de piso. Né? O juízo de piso diz que os créditos escriturados pelo autuado superam tanto os valores destacados nas notas fiscais, como também o caso das notas fiscais sem destaque no imposto. Não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática, a matéria eminentemente probatória, e que se evidencia no item 6, e enfatizado no exemplo trazido no parecer da outra representação fiscal, é o equívoco que permeia as razões recursais. A outra representação traz um exemplo da nota fiscal 23335, né, que demonstra que realmente o autuado não tem razão. Assim, após o exame atento dos autos, se conclui que, diversamente do que se alega no apelo recursal, a apuração fiscal considerou os créditos escriturados que superaram os valores destacados e, para o caso da nota fiscal sem destaque do imposto, o direito de crédito na hipótese prevista no artigo 272 do RICMES. Passo, então, ao item 7. A infração descrita no item 7, apropriação indevida de crédito por meio da escrituração de documentos fiscais relativos à operação de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. E aqui eu já trago algumas questões sobre uso e consumo, acho que a gente já falou sobre isso na última sessão, né, que teve um caso também de uso e consumo, então eu já passo, então, em relação ao item 163 do meu voto, né, que digo que estamos tratando de matéria de índole probatória, que cobriria o recorrente comprovar a alegada ilegitimidade da autuação fiscal. Não há que ser, na verdade, a prova é verdade formal que se busca, né? Então, ele deveria ter providenciado, junto com a sua defesa, né, um laudo pericial, elaborado de forma independente que demonstrasse as suas razões. Contudo, ele não logra apresentar qualquer elemento probatório para refutar a acusação, ele restringe-se ao campo abstrato das alegações, sustentando ser legítimo o crédito por ele apropriado, porque os produtos se enquadrariam no conceito de insumos trazido pela decisão normativa. Conforme estou consignado a decisão de piso, as mercadorias são Quantiflex 800, motofreio, CNC Proteio, ou seja, são óleo lubrificante e também peças para máquinas. Contudo, o recorrente argumenta que os materiais em questão seriam essencialmente lubrificantes, utilizados para diminuir o atrito entre o molde e o plástico, sendo consumido no processo produtivo. Eu digo que aprova a operação do processo, mas não há nos autos, né, nenhum elemento probatório sustentar a alegação. Então, a pretensão recursal se esvazia no vazio probatório em que se encontra. Então, ele alega, né? Estamos a tratar, então, de matéria de índole probatória, conquanto se alega que os lubrificantes são incorporados nos produtos plásticos, dando-lhes acabamento, e não existem nos autos informações precisas e imparciais a embasar tal alegação, como especificações técnicas dos materiais, descrição do processo produtivo, fotografias. Então, ele não é capaz de evidenciar o consumo integral e imediato do processo produtivo. Então, eu entendo que estamos realmente tratando-se de material de uso e consumo, um artigo que só vai ter direito a crédito a partir de 1º de janeiro de 2033, com base no inciso 1 do artigo 33 da Lei Complementar 8796. No mais, ele não contesta especificamente a glosa de crédito relativa às peças de máquinas, que eu, então, as tenho como incontrovérsias. Então, eu mantenho o item 7. O item 8, como já foi dito, né, já foi verificada a liquidação. Passo, então, ao item 9, que trata de falta de escrituração de documentos relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento quando já estavam escriturados a operação do período. O autuado sustenta que a jurisprudência do TID seria pacífica no sentido de que a acusação de falta de pagamento em decorrência de levantamento fiscal absorveria a acusação de falta de escrituração de documentos de entrada, e finaliza dizendo que deveria ser declarada confusão, então, entre as acusações e o respectivo cancelamento do item 9 do AIM. De início, peço Vênia para revisitar, então, os relatos acusatórios dos itens em questão, né? O item 1 trata da falta de pagamento apurado com base em levantamento fiscal.
E, então, no caso, o que se apura é a existência de entradas de bem do ativo em mercadorias não registradas na escrituração fiscal. E, então, dado o caráter peculiar que se reveste a apuração por meio de levantamento fiscal, cumpre ressaltar que, nas referidas hipóteses, presume-se que foram utilizados para pagamento recursos mantidos à margem da contabilidade, as quais tiveram origem em operações de vendas tributadas pelo ICMS, realizadas anteriormente e omitidas da contabilidade. Então, dado sua natureza, o levantamento fiscal ele não identifica operações irregulares realizadas no período de análise, apenas apura o seu quantitativo. No item 9, trata-se, então, da falta de escrituração de documentos fiscais, que, quando já estavam escritas as operações do período. Surge, então, a certeza de que a presente infração, o item 9, não está englobada na infração item 1 do AIM, pois, enquanto aquela se apoiou nos documentos fiscais relacionados no demonstrativo de folha 43 a 45, tão somente para demonstrar que houve entrada de bem do ativo em mercadorias não escrituradas contabilmente, resultando na infração de falta de pagamento do imposto das operações que originaram os recursos financeiros utilizados para pagar aquelas despesas, a presente acusação refere-se à falta de escrituração dos referidos documentos. Então, eu faço aqui um infográfico mostrando, então, que estamos tratando de, no item 1, são operações anteriores às operações do item 9. Essa é a situação fática delineada nos autos, que dá nova feição à discussão. Lembro que o princípio da absorção tem como origem no direito penal, né, visa impedir a acumulação de multas e uma conduta infracional seja meio para a execução da outra. Não é possível se conceber que a conduta relatada no item 9, né, seja, né, meio para a execução da conduta realizada no item 1, já que aquela conduta, falta de escrituração, é posterior a essa, a falta de pagamento. Então, não pode ser considerada meio para a conduta de uma outra que antecedeu. Não há como se negar a independência e autonomia das condutas, tampouco há que se confundir conduta meio como meio para a apuração da conduta. O levantamento fiscal utiliza como meio indiciário e não como conduta, no caso aqui, como conduta meio. Então, eu digo também que essa distinção que se perde, né, então, quando se argumenta que seriam as mesmas operações. Em que pese a jurisprudência citada, eu entendo que não se aplica, né? No que tange ao argumento de que a existência de notas fiscais de operações não tributárias sobre a qual a multa deveria ter um desconto de 50%, eu digo que o contribuinte aduz que o demonstrativo deveria ser refeito para sanear os erros existentes, bem como para verificar o erro de fato. Não há alteração no valor da multa, podendo tal situação ficar apenas apalavrada pelo órgão de julgamento. Em total, desatenção ao artigo 142. Note-se, contudo, que não se trata de situação apenas apalavrada pelo órgão de julgamento. Haja vista que, conforme constou consignado na decisão de primeiro grau, teve arribo na manifestação da autoridade autuante. Então, eu também mantenho o item 9 do AIM. E, por fim, eu já chego no item 10, né, que trata da falta de escrituração de documentos fiscais, também relativa à entrada de mercadoria no estabelecimento recebidos para industrialização. Consoante relata a autoridade fiscal, prova incontestável de que as mercadorias constantes nos documentos fiscais não escriturados nas entradas foram ativamente recebidas, é a menção dessas notas nos documentos recebidos pela Topline nos retornos dessas mercadorias após o recebimento de industrialização, seja na nota de retorno ou na cobrança efetuada por terceiro. Na presente lide, desde a apresentação da defesa, o autuado não nega a acusação, apenas afirma que não consta dos autos notas fiscais que teriam sido deixadas de ser escrituradas. Patente o equívoco do autuado, né? Aqui primeiro eu falo, e ele entende que haveria uma ofensa, né? O artigo 22 da Lei 13.457, eu digo que não há ofensa, trago aqui os dispositivos da lei, e eu digo que, no caso, né, o demonstrativo 4, juntado, né, traz a relação dos documentos fiscais com as respectivas chaves de acesso, os códigos digitais gerados por aplicativo especialmente projetado para a autenticação dos dados informativos, assegurando a integridade exigida pela norma. A respeito disso, né, eu digo que a autoridade fiscal juntou, sim, os documentos, eles estão nas folhas 712 a 1162. Então, eu digo que esse argumento é protelatório, e, por fim, o recorrente também alega a absorção da acusação do item 10 pela acusação de falta de pagamento no item 2. Eu digo que é incabível, né, haja vista que a verificação das mercadorias constantes de documentos não escriturados na entrada foram efetivamente recebidas se deu em face da menção dessas notas de documentos emitidos pelo autuado nos retornos dessas mercadorias após o processo de industrialização. A essa altura, não é difícil perceber que a falta de escrituração dos documentos, objeto do item 10, não configurou um meio indiciário para servir de guia para que ele presumisse a falta de
pagamento do item 2, e sim a menção dessas notas de remessa dos documentos. Melhor dizendo, sendo inconteste a entrada de mercadorias, ainda que houvesse escrituração dos documentos, a diferença narrada no item 2 permaneceria a mesma. Não há como se olvidar que o levantamento fiscal apurou o montante das mercadorias que foi objeto da operação de circulação promovida pela recorrente à margem de tributação, pois, uma vez remetidos para a industrialização, o fato inconteste não retornaram ao estabelecimento. A toda evidência, a falta de escrituração de documentos fiscais não configurou o meio necessário para a execução da circulação promovida pela recorrente à margem da tributação ocultada pela fiscalização. Então, não há como se atrelar a conduta, né, de falta de escrituração de específicas entradas, né, à conduta de falta de pagamento de operações ocultadas pela fiscalização, da qual só se conhece o montante. Então, eu também mantenho o item 10. Por fim, em relação à confiscatoriedade da multa, eu não conheço do argumento, né, com base no artigo 28, né, e embora ele também sustente que a multa deveria ser limitada a 100%, a própria representação fiscal explica que nenhuma das multas foi imposta com patamar superior a 100%, em relação à atualização do valor básico da multa, a súmula 13 do TIT. Em relação ao artigo 509, né, que o contribuinte pede a aplicação da redução da multa com base no artigo 509, eu digo que, para os itens 1 a 8, há impeditivo legal, né, que trata de direta e indiretamente de falta de pagamento do imposto. Em relação aos itens 9 e 10, né, eu digo que o porte econômico da empresa, né, o faturamento da empresa no período foi 31 milhões de reais, né, que trata de empresa de grande porte, né, então, nos últimos 12 meses, né. Nesse cenário também relevo que, mesmo que o porte da empresa, que ainda que o porte da empresa seja determinante para a negativa do benefício, eu entendo que o porte, por si só, não é... como ele tem um grande porte, ele tem que garantir a conformidade com a legislação. Em relação aos antecedentes fiscais do contribuinte, nada traz a seu favor, né? Eu sempre digo que os antecedentes fiscais englobam tanto os bons como os maus, né? Então, o contribuinte, claro, ele não precisa trazer os maus, mas ele poderia trazer os bons. E como trata-se também em relação às circunstâncias específicas do caso concreto, né? Então, nos itens 9 e 10, estamos a tratar de condutas pontuais, né? No item 9, são condutas que totalizam um valor de R$ 4.222.000 e alguns outros, ao longo de 19 meses, né? E no item 10, 16 milhões, também ao longo de 12 meses. Então, conquanto não se aponte conduta dolosa, eu entendo que, ao deixar de escriturar, efetuar a escrituração regular de documentos fiscais no longo período de 12 meses, ele agiu com incúria e assumiu o risco de sua conduta. Então, ao sopesar todos esses fatores, eu entendo que as multas estão bem dosadas, e, então, eu não aplico o artigo 509-A. E, ao fim, então, finalmente, eu conheço parcialmente do recurso ordinário do contribuinte, mas levo-lhe provimento, registrando que o item 8 já foi integralmente liquidado. Doutores, eu agradeço a paciência, peço desculpa, mas eram muitos itens, eu precisava, e há muitos argumentos. É meu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana, pelo excelente voto, tá? De fato, um voto longo, mas tinha que ser assim mesmo, não tinha jeito, né? Alguém tem alguma dúvida? O voto da doutora Luciana também já estava à disposição, eu já tinha lido ele anteriormente. Se alguém tiver alguma dúvida, ela está à disposição. Senhor presidente, só parabenizar pelo voto, a doutora Luciana, parabenizar também a representação fiscal, um trabalho complexo aí, com muitos detalhes, então foi muito... Eu já tinha também contato com o voto, já tinha lido, então parabéns a vocês, excelente, vou acompanhar. Obrigado, doutor. Doutora Maria Selma, gostaria de se manifestar, não? Não, só realmente, assim, parabenizar a doutora Luciana, um voto super detalhado, né, com muita propriedade, e só que eu, assim, acho um tanto contraditório o 509 do regulamento do ICMS, né, porque, por presunção, mas não tem como, a gente tem que realmente, o contribuinte nunca consegue provar o contrário, né, mas é um trabalho, assim, realmente foi muito... Além de detalhado pelo físico, também detalhado pela doutora Luciana. Também já tinha lido o voto, eu vou acompanhá-la.
assim, o 509 eu já, em outras oportunidades, eu já dei parcial provimento, né? Eu também Mas já. assim, porque ele fez prova de algumas coisas que estavam levadas em consideração, né? A doutora Maria Selma é contadora, ela sabe, né? Uhum. Eu trabalhei em auditoria, né? Então, eu fui auditor, trabalhei na KPMG, né? Então, a gente tem um negócio que a gente fala, que chama conciliação, né? Uhum. Então, você tem lá, o regime contábil é da o registro é pela competência, né? E às vezes você tem no final do ano negócio que a gente chama lá a gente faz a compensação daquilo que realmente aconteceu, né? E eu lembro um caso que foi trazido esse resumo analítico, né? Fala, olha, não aconteceu, mas na virada do ano, por quê? Porque estava registrado ainda, né? Então é aquele caso do cheque que já saiu do caixa, mas foi compensada na virada do ano, entendeu? A mercadoria que consta no estoque, mas que foi emitida a nota fiscal no final do ano, mas ela deu a saída no dia 2 de janeiro, né? Então, quando você tem uma empresa grande, que ela vem, demonstra, faz a conciliação certinha, a gente consegue chegar, né? Isso. Quando você tem uma empresa que você vê que ela tem notas fiscais não escrituradas num volume grande, Muito você grande. tem muito grande, você tem esse casamento que ela trabalha muito é, com industrialização por conta e ordem de terceiro. E você vê que ela tem uma discrepância muito grande das notas fiscais, você vê que a contabilidade dela dificilmente ela vai conseguir comprovar, né? Uhum. Por quê? Porque a contabilidade, eles foram pegando e jogando as notas de entrada numa caixa e foram emitindo notas de saída, ou seja, não houve confronto nenhum e nenhuma preocupação de contabilizar e de ter esse controle, né? Aí, nesse caso, mesmo que ela tenha razão, quase que impossível ela comprovar isso daí, porque ela teria que reescriturar tudo aquilo que foi feito no passado, né? Por isso que, nesse caso aqui, de fato, o 509 ele acaba pegando e não porque ela não consegue provar, porque para ela comprovar, ela teria que recompor toda a escrita fiscal dela. Isso. E aí ela acaba não conseguindo. Ela olha e fala assim, é impossível, né? E Acaba ter sendo também um impossível. parecer do contador nos autos, né, onde ela junta o balanço, esclarece os pontos, né, esclarece os números. Mas eu também já dei acho que num ou dois votos que eu fiz do 509, eu dei também parcial, mas realmente o contador trouxe eu diria assim, uma auditoria mesmo do balanço que foi Auditoria, né? comprovado. Mas no caso da doutora Luciana, nesse caso que nós estamos julgando agora, é muito discrepante e muita nota sem lançamento, né? Vamos Na verdade, considerar. Então, entre os estabelecimentos pai e filho, né? Então, na verdade, apenas É, é uma teve confusão uma de confusão já patrimonial começa pai e filho, né? Então, já começa confuso aí, já imagina no começa confuso. lançamento. Não, Mas mas também, tá doutor Rodolfo, jóia. eu queria dar os parabéns também pela representação fiscal na pessoa do doutor Felipe, né, que acho que fez um excelente trabalho. Eu também gostaria de parabenizá-lo. Tá jóia. Muito Então, obrigado, doutora Luciana. Eu agradeço as considerações em relação ao trabalho da representação fiscal. E entendo que parabenizo a senhora pelo voto muito bem elaborado, né, bastante detalhado, e eu acho que em relação às considerações da redução, relevação de multa, né, o contribuinte ele simplesmente requereu lá no campo do pedido do recurso ordinário que fosse aplicado, ele não se prestou a demonstrar, né, que ele era uma empresa que adimplia os requisitos. A gente não pode esquecer em momento nenhum que as multas já foram limitadas, né, a 1% do valor das operações dele, que ele poderia ter feito a quitação disso, já que ele não controverte, né, as infrações dos itens 9 e 10, ele poderia ter feito a quitação com os descontos cumulados, tanto da confissão quanto do pagamento em 15 dias, né? E, além disso, essa estranha relação entre as empresas pai e filho, não foi apontado dolo, não foi apontado nenhum tipo de situação
nesse sentido, mas fica um sentimento que parece que o contribuinte não é merecedor mesmo de qualquer benefício, além da quantidade das notas fiscais que não foram escrituradas, né? A gente fica bastante apegado a essa perpetração da conduta infracional ao longo de 12 meses, né? Não foi uma ou outra nota fiscal. Então, acho que por todos esses pontos, eu acho que a conclusão não poderia ser diferente em relação ao não merecimento do benefício. Ele não traz nenhum argumento assim, por que não escriturou, né? Ele não justifica, não há justificativa, né? Além de que nós temos 10 autuações fiscais, né? Então, não é E assim, a gente tem agora, ó, se o contribuinte sentar com o contador e ver mesmo, né? A gente tem o Resolve Já agora também, que pode ajudar muito ele a resolver esse problema, porque é incontroverso. Como é que ele vai chegar e vai falar, olha, eu não cometi essa... Tá lá, não está escriturado, a nota fiscal está lá e ele não tem como negar, né? Bom, vou encerrar os debates. Ah, verificando o quórum. Presidente, vou precisar pedir só um minutinho, porque travou o meu aqui, tá? Só um segundinho. Tá ok, fica à vontade. Feito. Em votação. Encerrado o julgamento do AM 450-970, Top Line Indústria e Comércio de Plásticos em Recuperação Judicial Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto da ilustre juíza relatora, doutora Luciana. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutor Henrique, doutora Maria Anselmo e doutor Rodolfo. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Muito obrigado, bom dia. Acabei de receber aqui uma mensagem do Jailson. Ele disse que caiu, tá? Ele está voltando só um minutinho. Peço a todos para ter uma paciência, para aguardar um pouquinho, tá? Aí ele já encerra a sessão e a gravação e a transmissão também.
Doutor Henrique, um minutinho de atenção só. Eu sei que ainda acho que nós estamos no ar, né? Mas se o senhor puder depois esclarecer um pouquinho mais sobre o julgamento que nós tivemos ontem na Câmara Superior da Boa-Fé, eu agradeço, a hora que... Ah, você não estava ontem, a doutora Luciana, né? Que estava... Desculpa. Eu ia falar isso agora. Não, Não estava. Depois a gente pode conversar um pouquinho, porque eu não entendi se você pode ter meia boa-fé. Só um minutinho, o Jailson já vai encerrar. Pode encerrar, Jailson.